Ela cuidava dos cães que todos abandonaram. Um deles tinha uma coleira dourada e o milionário desaparecido apareceu, chorando ao reencontrar quem não o esqueceu. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Na periferia de Salvador, onde o sol castiga os telhados de zinco e a poeira vermelha se mistura ao ar úmido da Bahia, Conceição Ferreira era conhecida como a mãe dos vira-latas. Aos 42 anos, ela carregava no rosto marcas de uma vida de trabalho duro, mas seus olhos castanhos guardavam uma chama que nem o tempo nem as dificuldades conseguiam apagar. Moradora do bairro Cajazeiras, um dos mais populosos da capital baiana, Conceição havia transformado sua pequena casa de 2 cômodos em um refúgio para dezenas de cães abandonados. A rotina começava cedo. Antes mesmo do primeiro ônibus cortar as ruas estreitas do bairro, Conceição já estava de pé, preparando a comida para seus protegidos. Com um salário de faxineira que mal dava para o sustento próprio, ela contava com doações de vizinhos sensibilizados e restos de açougues e feiras para alimentar os animais que resgatava. "Bom dia, meus amores", exclamava ela, enquanto os cães latiam animados ao vê-la com os potes de comida. "Calma, tem para todo mundo." Entre os vizinhos, as opiniões sobre Conceição eram divididas. Para Dona Zuleide, a aposentada da casa ao lado, ela era uma santa. "Essa mulher faz o trabalho que a prefeitura devia fazer", dizia sempre. Já para seu Osvaldo, dono do bar da esquina, era uma maluca que prefere bicho a gente. Mas Conceição seguia firme em sua missão, ignorando os olhares de desaprovação e as críticas veladas. Cada cão resgatado era uma história de abandono, transformada em esperança. Cada latido, um agradecimento que ela compreendia em seu coração. Naquela manhã de terça-feira, o céu amanheceu particularmente cinzento, prenúncio de uma forte chuva. Conceição cobriu as casinhas improvisadas no quintal, com lonas plásticas, e ajeitou os cães mais velhos e doentes dentro de casa. Foi quando o telefone tocou. "Conceição, tem um cachorro aqui na Avenida Bonocô que parece estar machucado. Você pode vir ver?" Era Tiago, um motoboy que conhecia seu trabalho e frequentemente a avisava sobre animais em situação de risco. Sem hesitar, Conceição pegou sua bolsa surrada, colocou dentro algumas ataduras, um pouco de ração e uma garrafa d'água. Não tinha dinheiro para o ônibus, mas isso nunca a impediu. Caminharia os quase 3 quilômetros até lá, como já fizera tantas vezes. A Avenida Bonocô era uma das mais movimentadas de Salvador, conectando a cidade alta à baixa, um rio de asfalto por onde milhares de carros passavam diariamente, indiferentes aos dramas que se desenrolavam em suas margens. Foi ali, embaixo de um viaduto, que Conceição encontrou não apenas um, mas 3 cães. Uma cadela magra de pelo caramelo amamentava 2 filhotes em um canto protegido da chuva que começava a cair. Seus olhos profundos e cansados fitaram Conceição com uma mistura de medo e esperança. A mulher se aproximou devagar, falando baixinho para não assustá-los. "Vem cá, menina. Ninguém vai fazer mal a vocês." Com paciência, conseguiu oferecer um pouco de ração que a cadela devorou rapidamente. Os filhotes, ainda pequenos demais para comer sozinhos, se agitavam em busca do leite materno. Conceição sabia que precisava levá-los para casa, mas como? Estava longe. A chuva aumentava e carregar 3 cães seria impossível. Foi quando um carro preto, reluzente e imponente, parou ao lado do viaduto. O vidro fumê desceu lentamente, revelando o rosto de um homem, de aproximadamente 50 anos, traços marcantes e cabelos grisalhos nas têmporas. "A senhora precisa de ajuda?" e perguntou com uma voz grave e educada. Conceição, desconfiada como qualquer mulher sozinha numa cidade grande, hesitou antes de responder. "Estou tentando resgatar esses cães, mas moro longe daqui." O homem observou a cena por alguns instantes. Depois desligou o motor e saiu do carro. Vestia um terno bem cortado, que contrastava com o ambiente precário sob o viaduto. Mesmo assim, não hesitou em se aproximar dos animais. "Meu nome é Rafael Machado. Posso levá-los até sua casa se a senhora permitir."
Algo no olhar daquele homem, talvez a sinceridade ou uma tristeza velada, fez com que Conceição confiasse nele. Com a ajuda de Rafael, conseguiu colocar a cadela e os filhotes no banco traseiro do carro, forrado às pressas com jornais. Durante o trajeto até Cajazeiras, Rafael perguntou sobre o trabalho de Conceição. Ela contou sua história sem rodeios, como começou a resgatar animais após encontrar uma ninhada de filhotes abandonados em um saco de lixo há quase 10 anos, e como sonhava em ter um espaço maior para cuidar adequadamente de todos. "Senhora faz isso sozinha, sem apoio nenhum?" perguntou Rafael, visivelmente impressionado. "Tenho alguns amigos que ajudam com doações, às vezes algum veterinário atende de graça, mas no dia a dia sou só eu mesma." Ao chegarem à casa simples de Conceição, Rafael ficou em silêncio, observando o quintal, onde dezenas de cães de todos os tamanhos e cores se abrigavam em casinhas improvisadas, com caixas e madeira reaproveitada. Apesar da simplicidade, tudo estava limpo e organizado. "Posso visitar novamente? Talvez possa ajudar de alguma forma", disse ele enquanto Conceição acomodava os novos hóspedes. "Claro que pode, seu Rafael. A casa é simples, mas de portas abertas." Naquela noite, já sozinha, Conceição pensou no encontro inesperado. Havia algo misterioso naquele homem de terno, dirigindo um carro que valia mais que tudo o que ela possuía, mas com olhos que carregavam uma solidão que ela reconhecia bem. Por anos, dedicara-se tanto aos animais que esquecera de cuidar da própria vida. Não tinha marido, filhos ou muito tempo para amigos. Seus dias eram preenchidos por latidos, lambidas e a satisfação silenciosa de fazer a diferença no mundo, mesmo que apenas no seu pequeno pedaço de Salvador. O que Conceição não imaginava era que aquele encontro casual mudaria completamente o rumo de sua vida. Rafael Machado não era apenas um homem rico, com tempo livre e bom coração. Por trás daquela aparência elegante e reservada, escondia-se uma história tão complexa quanto a dela, e um segredo que em breve os uniria de maneira irreversível. Enquanto a chuva castigava o telhado de sua casa simples, Conceição adormeceu ao lado da cadela recém-resgatada e seus filhotes, sem suspeitar que, em uma mansão no elegante bairro da Vitória, Rafael Machado observava a tempestade pela janela panorâmica, pensando nela e nos cães, e tomando uma decisão que transformaria não apenas a vida daquela mulher simples, mas a de todo o bairro de Cajazeiras. 3 semanas se passaram desde o encontro sob o viaduto. Rafael visitou Conceição algumas vezes, sempre trazendo ração de qualidade e medicamentos para os cães. Em cada visita, ele parecia mais interessado no trabalho dela, fazendo perguntas sobre os desafios de cuidar de tantos animais abandonados e ouvindo atentamente suas respostas. Numa tarde particularmente quente, enquanto Conceição medicava um filhote com sarna, Rafael chegou sem avisar. Desta vez, não vestia o terno habitual, mas calça jeans e camisa polo, roupas que ainda assim denunciavam sua condição financeira privilegiada. "Trouxe algo para mostrar", disse ele com um entusiasmo contido, enquanto remexia em uma pasta de documentos. "É um projeto que tenho pensado há algum tempo." Desdobrou sobre a mesa simples da cozinha de Conceição uma planta arquitetônica. Era o desenho de um amplo espaço com várias divisões, áreas verdes e estruturas que ela reconheceu como canis bem projetados. "O que é isso, seu Rafael?" "Um abrigo para cães abandonados. Tenho um terreno em Mussurunga, não muito longe daqui. Estava pensando em construir algo assim, um lugar adequado, com estrutura veterinária, espaço para reabilitação, área de adoção." Os olhos de Conceição brilharam. Era exatamente o tipo de lugar com que ela sonhava para seus protegidos. "E por que o senhor está me mostrando isso?" "Porque quero que você faça parte. Você tem o coração e a experiência. Eu tenho os recursos. Poderíamos fazer algo realmente significativo juntos." Antes que Conceição pudesse responder, um barulho no quintal chamou a atenção de ambos. Um latido diferente, mais grave e forte que os outros. Ela saiu para verificar, seguida por Rafael. No portão da frente,
Um cão que ela nunca tinha visto antes observava a casa com uma postura vigilante. Era um pastor alemão de porte magnífico, pelagem brilhante e olhos inteligentes. Não parecia abandonado ou maltratado. Ao contrário, tinha a aparência de animal bem cuidado, com coleira de couro sem identificação. "Olá, amigo. Você está perdido?" Conceição se aproximou devagar, estendendo a mão para que o cão a cheirasse. O animal permitiu o contato, mas mantinha uma atitude estranhamente alerta, olhando mais para a rua do que para ela. Rafael, que observava a cena alguns passos atrás, empalideceu subitamente. "Esse cão", murmurou, mais para si mesmo que para Conceição. "O senhor o conhece?" "Não, não conheço, apenas me lembrou um cachorro que tive na infância", desconversou Rafael, visivelmente perturbado. "Preciso ir agora, Conceição. Voltamos a conversar sobre o projeto do abrigo em outro momento." E sem mais explicações, Rafael se despediu rapidamente e partiu em seu carro luxuoso, deixando Conceição intrigada com sua mudança repentina de comportamento. O cão continuou ali, como se esperasse algo. Após algumas tentativas frustradas de encontrar um possível dono nas redondezas, Conceição decidiu acolhê-lo temporariamente. Deu-lhe o nome de Guardião, pela postura vigilante que mantinha. "Você é diferente dos outros, não é?" disse ela enquanto servia água fresca para o animal. "De onde você veio, Guardião?" Nos dias seguintes, o comportamento do cão continuou a intrigar Conceição. Diferente dos outros animais que resgatava, Guardião não demonstrava interesse em brincar ou socializar. Passava horas observando a rua, como se esperasse por alguém. À noite, dormia sempre próximo à porta, nunca totalmente relaxado. Uma semana após a chegada de Guardião, Conceição estava voltando da feira com sacolas de vegetais, conseguidos a preço reduzido por estarem começando a murchar, quando notou um movimento estranho perto de sua casa. Um homem de aparência suspeita observava sua residência do outro lado da rua. Ao perceber que havia sido notado, afastou-se rapidamente. Preocupada, Conceição apressou o passo. Ao chegar em casa, encontrou o Guardião agitado, latindo em direção à janela. Ela tentou acalmá-lo, mas o cão parecia determinado a alertá-la sobre algo. Naquela mesma noite, Conceição foi acordada pelo som de vidro quebrando. Guardião já estava de pé, rosnando baixo em direção à janela da cozinha. Com o coração acelerado, ela pegou um cabo de vassoura e caminhou cautelosamente até lá, apenas para encontrar a janela intacta, mas uma pedra no chão, com um pedaço de papel amarrado. Tremendo, ela desdobrou o papel e leu a mensagem cuidadosamente digitada: "Devolva o que não lhe pertence ou haverá consequências." Conceição releu a mensagem várias vezes, tentando entender. O que poderia ter que não lhe pertencia? Seus pensamentos foram interrompidos por Guardião, que se aproximou e colocou a cabeça sob sua mão, como se quisesse confortá-la. "É sobre você, não é?" sussurrou ela, acariciando o pelo macio do cão. "Alguém está procurando por você." Na manhã seguinte, decidida a entender o que estava acontecendo, Conceição levou o Guardião a uma clínica veterinária no centro da cidade. Dr. Paulo, um veterinário que ocasionalmente ajudava com os animais que ela resgatava, concordou em examinar o cão sem custo. "Esse é um exemplar extraordinário de pastor alemão", comentou o veterinário enquanto examinava Guardião. "Provavelmente de linhagem pura, bem cuidado até recentemente. E olhe isso, tem um microchip." O coração de Conceição acelerou. Um microchip significava que poderia descobrir quem era o verdadeiro dono. "Consegue ler as informações?" Dr. Paulo assentiu, passando um leitor sobre o pescoço do animal. Após alguns instantes, um número apareceu na tela do dispositivo. "Vou consultar o Banco de Dados Nacional", disse ele, digitando o código em seu computador. Poucos minutos depois, franziu o senho, confuso. "Estranho. O registro está bloqueado. Nunca vi isso antes. Como assim bloqueado? Normalmente o sistema mostra nome e contato do proprietário, mas neste caso aparece apenas uma mensagem de que as informações estão restritas por questões de segurança." Dr. Paulo coçou a cabeça intrigado.
Quem é esse cão, Conceição? Onde você o encontrou? Ele simplesmente apareceu na minha porta, respondeu ela cada vez mais preocupada. E agora estou recebendo ameaças para devolvê-lo. Dr. Paulo a olhou com seriedade. Talvez seja melhor procurar a polícia. Mas algo dentro de Conceição hesitava. Suas experiências anteriores com autoridades não haviam sido positivas, especialmente quando se tratava de seus animais. Além disso, havia algo no comportamento de Rafael ao ver Guardião que a incomodava. Sua reação tinha sido estranha, demais para ser coincidência. Vou pensar no que fazer, respondeu finalmente. Na saída da clínica, Conceição quase trombou com uma mulher que entrava apressada. Era Júlia Almeida, jornalista de um portal de notícias local, que ela conhecia de vista por ter feito uma pequena reportagem sobre seu trabalho com os animais abandonados no ano anterior. Conceição, que coincidência encontrá-la aqui, exclamou Júlia, e então notou o Guardião. Seus olhos se arregalaram. Esse cão? Onde você o encontrou? Novamente, alguém reagia de forma estranha à presença de Guardião. Conceição começou a sentir que estava no meio de algo muito maior do que imaginava. Por que a pergunta? Respondeu cautelosamente. Júlia olhou ao redor, como se verificasse se alguém as observava, e baixou a voz. Esse cão se parece muito com o que aparece em uma foto do empresário Augusto Mendes, que está desaparecido há 2 semanas. Conceição sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Augusto Mendes. O nome não lhe era familiar, mas a menção a um desaparecimento conectada a Guardião era alarmante. Podemos conversar em um lugar mais reservado? Pediu Júlia, ainda falando baixo. Tenho informações que podem ser importantes e acho que você também tem algo a me contar. Enquanto seguia Júlia até uma cafeteria próxima, Conceição não conseguia deixar de pensar em Rafael Machado e sua reação ao ver Guardião. Havia uma conexão ali, ela tinha certeza. E agora, com a menção ao tal empresário desaparecido, uma suspeita inquietante começava a se formar em sua mente. Com o Guardião sentado obedientemente ao seu lado, Conceição entrou na cafeteria, preparando-se para descobertas que mudariam para sempre o curso de sua vida simples e dedicada aos animais abandonados de Salvador. A cafeteria estava quase vazia àquela hora da tarde. Júlia escolheu uma mesa no canto mais afastado, onde poderiam conversar sem serem ouvidas. Pediu 2 cafés e esperou que a atendente se afastasse antes de iniciar a conversa. O que sabe sobre Augusto Mendes? Perguntou diretamente. Conceição balançou a cabeça. Absolutamente nada. Nunca ouvi falar dele até você mencionar seu nome agora há pouco. Júlia pegou seu celular e mostrou uma foto. Na imagem, um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos completamente brancos e postura elegante, estava em um jardim luxuoso ao lado de um cão idêntico a Guardião. Augusto Mendes é, ou era, um dos empresários mais influentes da Bahia, explicou Júlia. Dono da Mendes Incorporações, responsável por alguns dos maiores empreendimentos imobiliários do Nordeste. Há 2 semanas, ele simplesmente desapareceu. Saiu para um passeio matinal com seu cão, como fazia todos os dias, e nunca mais foi visto. E o cão na foto é o Guardião? Perguntou Conceição, observando como o animal ao seu lado reagia ao ver a imagem, inclinando a cabeça como se reconhecesse seu dono. Possivelmente. Na reportagem que estou fazendo, descobri que o cão de Augusto também desapareceu. Ninguém soube dizer se ele fugiu ou se foi levado junto com o dono. Conceição contou a Júlia como o Guardião havia aparecido em sua porta 1 semana atrás e sobre a ameaça que recebera na noite anterior. Mencionou também as estranhas reações de Rafael Machado ao ver o cão. Rafael Machado? Repetiu Júlia, franzindo o senho. Descreva-o para mim. Quando Conceição terminou a descrição, a jornalista pegou novamente o celular e, após alguns segundos de busca, mostrou outra foto. Era Rafael, mais jovem, ao lado de Augusto Mendes em um evento corporativo. Rafael Machado é o sobrinho de Augusto. Trabalha, ou trabalhava, como diretor financeiro na empresa do tio, explicou Júlia. Mas pelo que apurei, eles tiveram um desentendimento grave semanas antes do desaparecimento.
Fontes internas da empresa me disseram que Augusto descobriu irregularidades na gestão financeira e ameaçou afastar Rafael e denunciar o caso às autoridades. Conceição sentiu um nó no estômago. O homem gentil que a ajudara, que falara sobre construir um abrigo para animais, poderia estar envolvido no desaparecimento do próprio tio? Espere, disse ela, tentando organizar os pensamentos. Por que Rafael estaria interessado no meu trabalho com os cães? E por que me mostraria projetos para um abrigo? Júlia refletiu por um momento. Talvez tenha sido coincidência ele ter te conhecido. Ou talvez... Ela parou como se uma ideia tivesse surgido. Augusto Mendes era conhecido por seu amor aos animais, mantinha projetos de conservação ambiental e recentemente havia anunciado que iria construir o maior abrigo para animais abandonados do Nordeste. As peças começavam a se encaixar na mente de Conceição. O projeto que Rafael lhe mostrara poderia ser o mesmo que Augusto planejava. Mas por quê? Você acha que Rafael está tentando assumir os projetos do tio, fazer parecer que são ideias dele? Perguntou Conceição. Ou está tentando desviar suspeitas, sugeriu Júlia. Se ele estiver envolvido no desaparecimento de Augusto, continuar com os projetos beneficentes do tio seria uma boa maneira de afastar qualquer desconfiança. Guardião, que estivera quieto até então, repentinamente ficou alerta, as orelhas erguidas, olhando fixamente para a entrada da cafeteria. Conceição seguiu seu olhar e quase engasgou com o café. Rafael Machado acabava de entrar no estabelecimento. Ele não as havia notado ainda, distraído enquanto pedia algo no balcão. Júlia rapidamente guardou o celular e baixou a voz. Não. Podemos deixar que ele perceba que sabemos alguma coisa. Continue agindo normalmente. Mas era tarde demais. Guardião soltou um rosnado baixo, chamando a atenção de Rafael, que virou a cabeça em sua direção. Seu rosto passou da surpresa ao reconhecimento e, finalmente, a algo que Conceição interpretou como preocupação. Após um momento de hesitação, Rafael se aproximou da mesa. Conceição, que surpresa encontrá-la aqui. Olá, seu Rafael, respondeu ela, tentando manter a voz calma. Esta é minha amiga Júlia, ela é jornalista. A expressão de Rafael endureceu quase imperceptivelmente ao ouvir a palavra jornalista. Ele estendeu a mão para Júlia com um sorriso que não alcançava. Seus olhos surgiram prazer em conhecê-la. Rafael Machado. O prazer é meu, respondeu Júlia, apertando sua mão. Eu estava justamente falando para Conceição sobre uma reportagem que estou fazendo, sobre pessoas que dedicam suas vidas a causas nobres, como o cuidado com animais abandonados. Rafael pareceu relaxar um pouco, ainda que seus olhos continuassem a se desviar para Guardião, que o observava atentamente. Uma causa maravilhosa, sem dúvida. É por isso que me interessei pelo trabalho de Conceição. Ele se virou para ela. A propósito, estive pensando no nosso projeto. Gostaria de marcar uma reunião para discutirmos os detalhes. Talvez amanhã? Conceição hesitou apenas um segundo antes de responder. Claro, será ótimo. Excelente. Passarei em sua casa por volta das 10 horas então. Rafael olhou novamente para Guardião, que ainda o encarava. Vejo que ainda está com esse cão. Ele se adaptou bem? Sim, muito bem, respondeu Conceição, observando atentamente a reação de Rafael. Embora eu tenha a impressão de que ele está procurando por alguém. Um músculo se contraiu no maxilar de Rafael. Interessante. Bem, não vou interromper mais o seu café. Foi um prazer conhecê-la, Júlia. Até amanhã, Conceição. Assim que Rafael saiu da cafeteria, Júlia soltou a respiração que estava segurando. Ele está definitivamente nervoso com a presença do cão. E agora sabe que estamos juntas. O que isso significa? Perguntou Conceição, sentindo um frio na barriga. Significa que você pode estar em perigo, respondeu Júlia, seriamente. Se Rafael estiver realmente envolvido no desaparecimento de Augusto e se ele suspeitar que você sabe algo, ele pode tentar silenciá-la. Conceição pensou nos outros cães em sua casa, dependendo dela. Não podia simplesmente desaparecer. O que devo fazer? Primeiro, não vá a esse encontro amanhã, pelo menos não sozinha, disse Júlia.
Segundo, precisamos descobrir mais sobre o desaparecimento de Augusto e a conexão com o guardião. Como? Júlia pensou por um momento. Tem uma fonte na polícia que me passou informações sobre o caso. Vou falar com ela, ver se há algo que possa nos ajudar. Enquanto isso, você deve ficar atenta. Se perceber qualquer coisa suspeita, me ligue imediatamente. Elas trocaram números de telefone e Júlia prometeu entrar em contato assim que tivesse novidades. Antes de se despedirem, a jornalista fez uma última recomendação. Não confie em Rafael Machado e cuide bem desse cão. Ele pode ser a chave para encontrar Augusto Mendes. Já era quase noite quando Conceição voltou para casa, a mente repleta de perguntas e teorias. Ao chegar, encontrou seus cães agitados. Algo os havia perturbado durante sua ausência. Com o coração acelerado, inspecionou cada cômodo da pequena casa. Tudo parecia em ordem até chegar ao seu quarto. A gaveta da cômoda estava entreaberta e seus pertences visivelmente remexidos. Alguém esteve aqui, murmurou para si mesma, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Guardião farejou o tio. Harry caminhou decididamente até a cama. Usando o focinho, empurrou algo que estava parcialmente escondido sob o colchão. Era um envelope marrom que certamente não estava ali quando Conceição saíra mais cedo. Com mãos trêmulas, ela abriu o envelope. Dentro, encontrou um pendrive e um bilhete manuscrito. A verdade sobre Augusto Mendes. Cuidado em quem confia. Confusa e assustada, Conceição pegou seu antigo laptop, inseriu o pendrive e abriu o único arquivo nele contido. Um vídeo datado de 3 semanas antes. Na gravação, em um escritório elegante, Augusto Mendes discutia acaloradamente com Rafael. Não havia som, mas era possível ler os lábios. De Augusto em determinado momento. Vou denunciar tudo. Você não vai se safar desta vez. O vídeo terminava com Rafael saindo furioso da sala, enquanto Augusto pegava o telefone, aparentemente para fazer uma ligação. Ao seu lado, deitado em uma almofada no canto do escritório, estava Guardião. Conceição olhou para o cão, que a observava com seus olhos inteligentes. Naquele momento, teve certeza. Guardião não havia aparecido por acaso em sua porta. Ele a havia escolhido por alguma razão e estava tentando guiá-la até seu dono. Vamos encontrá-lo, Guardião, prometeu, acariciando a cabeça do animal. Vamos descobrir o que aconteceu com Augusto Mendes. O que Conceição não sabia era que do outro lado da rua, escondido nas sombras, alguém observava sua casa. Alguém que não hesitaria em fazer qualquer coisa para manter segredos ocultos. Mesmo que isso significasse se livrar de uma simples mulher que dedicava sua vida a cães abandonados. Enquanto a noite caía sobre Salvador, 2 histórias. A de uma mulher humilde com um grande coração e a de um poderoso empresário desaparecido se entrelaçavam em uma trama de segredos, traição e coragem que mudaria para sempre o destino de todos os envolvidos. A noite transcorreu lentamente para Conceição, que mal conseguiu dormir. A cada ruído levantava-se para verificar as janelas e portas. Guardião permanecia alerta, posicionado estrategicamente próximo à entrada da casa, como um soldado em seu posto. Por volta das 5 da manhã, Conceição desistiu de tentar dormir. Preparou um café forte e sentou-se na pequena varanda, dos fundos observando o céu que começava a clarear. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Júlia. Não fale ao telefone. Me encontre no mercado do Rio Vermelho às 9 horas. Descobri algo importante. Conceição olhou para o relógio. Ainda tinha tempo suficiente para cuidar dos cães antes de sair. Enquanto distribuía ração e água fresca, notou que Guardião estava especialmente inquieto, indo repetidamente até a porta e voltando para ela, como se quisesse comunicar algo. O que foi, amigo? O que está tentando me dizer? Foi quando percebeu. Rafael viria à sua casa às 10 horas. Se Júlia estava certa sobre os perigos, não seria prudente estar lá quando ele chegasse. Rapidamente, Conceição ligou para Dona Zuleide, pedindo que a vizinha alimentasse os cães caso ela demorasse a voltar. Vai sair logo cedo, minha filha? Perguntou a senhora.
sempre atenta à rotina de Conceição. Sim, tenho um compromisso importante, respondeu, tentando soar casual. Não sei que... Horas volto. Não se preocupe, cuido dos seus bichinhos. E se aquele homem bonito do carro preto aparecer, digo que você saiu. Conceição gelou. Ele tem vindo aqui quando não estou? Anteontem ele passou. Perguntou por você. Disse que voltaria outro dia. A informação deixou Conceição ainda mais apreensiva. Rafael estivera monitorando seus movimentos. Agradeceu a dona Zuleide e, após certificar-se de que todos os cães estavam bem, saiu com o guardião em direção ao ponto de ônibus. O mercado do Rio Vermelho era um local movimentado, especialmente nas manhãs. Pescadores chegavam com o resultado da pesca noturna e compradores disputavam os melhores peixes e frutos do mar. Em meio ao burburinho, Conceição avistou Júlia sentada em uma mesa de uma pequena lanchonete próxima à entrada principal. Desculpe. O local, disse a jornalista assim que Conceição se aproximou. Achei que seria mais seguro conversarmos em um lugar público. O que descobriu? Perguntou Conceição sem rodeios. Júlia olhou ao redor antes de falar, certificando-se de que ninguém as observava com particular interesse. Minha fonte na polícia me deu acesso a informações confidenciais sobre o caso de Augusto Mendes. 3 dias antes de seu desaparecimento, ele havia enviado um e-mail ao Ministério Público denunciando um esquema de lavagem de dinheiro em sua própria empresa. Rafael estava envolvido. Sim, ele era o principal acusado. Segundo Augusto, Rafael estava desviando milhões através de contratos fictícios com fornecedores fantasmas. O pior é que o dinheiro supostamente estaria sendo usado para financiar atividades ilegais, incluindo comercialização de áreas de preservação ambiental para construções irregulares. E como isso se conecta com o projeto do abrigo para animais? Perguntou Conceição, lembrando-se dos planos que Rafael lhe mostrara. Essa é a parte mais interessante, respondeu Júlia, inclinando-se para a frente. O terreno que Augusto pretendia usar para o abrigo de animais fica em uma área que Rafael estava negociando secretamente com empreiteiros para a construção de um resort de luxo. Um projeto que destruiria uma importante área de mangue, mas geraria milhões em propinas. Guardião, que estivera quieto sob a mesa, de repente ficou tenso. Suas orelhas se ergueram e ele olhou fixamente para a entrada do mercado. Conceição seguiu seu olhar e sentiu o sangue gelar. Entre a multidão, estava um homem que ela reconheceu como o mesmo que observava sua casa dias antes. Júlia, sussurrou, sem tirar os olhos do homem. Acho que estamos sendo seguidas. A jornalista virou-se discretamente. O homem de jaqueta azul? Sim, ele estava próximo à minha casa dias atrás. Temos que sair daqui. Venha, conheço os fundos deste mercado. Levantaram-se casualmente e, com o guardião colado aos calcanhares de Conceição, caminharam entre as barracas de peixe até chegarem a um corredor de serviço. Júlia guiou-as através de uma porta que dava para um beco nos fundos do mercado. Para onde vamos agora? Perguntou Conceição, o coração acelerado. Tenho um amigo que mora próximo daqui. Podemos ficar no apartamento dele por enquanto. Ele está viajando. Enquanto caminhavam apressadamente pelas ruas estreitas do Rio Vermelho, Conceição contou a Júlia sobre o pendrive encontrado em sua casa. Alguém deixou para você? Quem poderia ser? Não tenho ideia, mas o vídeo mostra claramente um confronto entre Augusto e Rafael. Precisamos entregar isso à polícia, declarou Júlia. E, se houver policiais envolvidos no esquema, como saberemos em quem confiar? A pergunta pairou no ar sem resposta, enquanto elas continuavam a andar, cada vez mais para dentro do labirinto de ruas que compunham o bairro. O apartamento do amigo de Júlia era pequeno, mas aconchegante, localizado no 3º andar de um prédio antigo. Assim que entraram, Júlia trancou a porta e verificou todas as janelas. Devemos estar seguras aqui por enquanto. Ninguém nos seguiu. Conceição se deixou cair no sofá, subitamente exausta. Guardião deitou-se a seus pés, mas continuava vigilante, os olhos fixos na porta. O que vamos fazer agora? Perguntou ela, sentindo-se perdida. Júlia ponderou por um momento.
Precisamos encontrar Augusto Mendes. Se ele estiver vivo, seu testemunho será crucial para incriminar Rafael e quem mais estiver envolvido. E se ele não estiver? Conceição não conseguiu completar a frase. Não podemos pensar nisso agora. Vamos nos concentrar em seguir as pistas que temos. Júlia pegou seu laptop e começou a revisar suas anotações sobre o caso. Conceição observava, tentando processar tudo o que havia descoberto nas últimas 24 horas. De repente, uma ideia surgiu. E se Guardião puder nos levar até Augusto? Júlia levantou os olhos interessada. Como assim? Ele era o cão de... Augusto conhece seu cheiro. Se pudéssemos levá-lo aos lugares que Augusto frequentava, talvez ele pudesse rastrear algo, encontrar alguma pista que a polícia não conseguiu. A ideia era arriscada, mas fazia sentido. Júlia assentiu lentamente. Vale a pena tentar. Minha fonte me disse que Augusto foi visto pela última vez no parque da cidade, durante sua caminhada matinal. Poderíamos começar por lá. Enquanto discutiam os detalhes, o celular de Conceição vibrou. Era uma mensagem de Dona Zuleide. Aquele homem veio aqui. Ficou muito bravo quando disse que você tinha saído. Perguntou se você estava com o cão grande. Não gostei do jeito dele. Cuidado, minha filha. Seguiu-se outra mensagem. Ele deixou isso para você. Anexada estava a foto de um papel com uma mensagem manuscrita. Sei onde você está. Traga o cão até a Pedra do Sal às 15 horas hoje, ou seus outros animais sofrerão as consequências. Venha sozinha. Conceição mostrou as mensagens a Júlia, sentindo o pânico crescer. Ele vai machucar meus cães. É uma armadilha, afirmou Júlia. Ele quer te atrair para um lugar isolado. Mas não posso abandonar meus animais. Júlia tentou acalmá-la. Vamos pensar em algo. Talvez possamos acionar alguns amigos para resgatar os cães da sua casa antes das 15 horas. Enquanto discutiam possibilidades, Guardião, que estivera observando a conversa com atenção quase humana, levantou-se subitamente e foi até a mochila de Conceição. Com o focinho, empurrou-a até derrubar seu conteúdo no chão. Entre os 100 itens espalhados estava o pendrive. Guardião o empurrou com a pata, como se quisesse chamar atenção para ele. Ele está tentando nos dizer algo, disse Conceição, impressionada com a inteligência do animal. Júlia pegou o pendrive e o conectou ao laptop. Além do vídeo que Conceição já havia visto, havia uma pasta oculta que ela não tinha notado antes. Dentro dela, um arquivo de texto com uma única linha. Ponto B. Depósito 3. O que isso significa? Perguntou Conceição. Júlia franziu, o senho pensativa. Não tenho certeza, mas espere. Durante minha investigação descobri que a Mendes Incorporações tem vários depósitos de materiais de construção espalhados pela cidade. Talvez seja uma referência a um deles. Uma rápida pesquisa confirmou. Havia um depósito da empresa na região do Porto da Barra, conhecido internamente como Ponto B. Era relativamente próximo da Pedra do Sal, o local do encontro marcado por Rafael. Acho que descobrimos onde Augusto pode estar, disse Júlia, a voz trêmula de excitação. Mas como chegamos lá sem sermos vistas? Conceição olhou para Guardião, que a encarava com seus olhos inteligentes. Temos que ir ao encontro com Rafael. Isso é loucura, protestou Júlia. Ele pode estar planejando te... Não, interrompeu Conceição, uma determinação surgindo em seu interior. Não vou realmente entregar Guardião. Vou usar o encontro como distração enquanto você verifica o depósito. Era um plano arriscado, mas podia funcionar. Enquanto Rafael estivesse ocupado esperando Conceição na Pedra do Sal, Júlia teria tempo de verificar o depósito e, se Augusto realmente estivesse lá, acionar autoridades confiáveis. E como você vai se proteger? Perguntou Júlia preocupada. Conceição acariciou a cabeça de Guardião. Tenho meu protetor aqui. Além disso, a Pedra do Sal é um lugar público. Rafael não tentaria nada com testemunhas por perto. Embora relutante, Júlia concordou com o plano. Elas passaram as horas seguintes preparando-se. Júlia contatou um amigo policial em quem confiava, pedindo que estivesse de prontidão para uma possível operação de resgate.
Conceição escreveu uma carta detalhando tudo o que sabia, incluindo uma cópia do vídeo do pendrive, e a entregou a Júlia para ser usada caso algo desse errado. Às 14h30, elas se separaram. Júlia seguiu para o depósito no Porto da Barra, enquanto Conceição, com o guardião firmemente ao seu lado, caminhou em direção à Pedra do Sal, um dos cartões postais de Salvador, onde o mar encontra as rochas em um espetáculo de espuma e força. O sol da tarde brilhava intensamente, refletindo-se nas águas da Baía de Todos os Santos. Turistas e moradores locais aproveitavam o calor na praia próxima. Conceição sentiu uma estranha calma, apesar do perigo iminente. Algo lhe dizia que estava no caminho certo, que todas as peças começavam a se encaixar. Ao chegar ao ponto combinado, Rafael já a esperava. Vestido com roupas casuais, mas elegantes, parecia tenso e olhava constantemente ao redor. Quando avistou Conceição e Guardião, seu rosto se iluminou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Alívio? Triunfo? Medo? Você veio, disse ele aproximando-se cautelosamente, e trouxe o cão como pedi. Guardião mantinha-se ao lado de Conceição, o corpo rígido, um rosnado baixo escapando de sua garganta. Estou aqui, respondeu ela firmemente. Agora me diga, onde está Augusto Mendes? A pergunta direta pareceu surpreender Rafael, que deu um passo para trás. Do que você está falando? Sei tudo, Rafael. Sobre o desvio de dinheiro, sobre o terreno do abrigo, sobre a denúncia que Augusto fez contra você. O que não sei é por que você se aproximou de mim. O que eu tenho a ver com tudo isso? Rafael a encarou por um longo momento, como se decidisse o quanto poderia revelar. Finalmente, suspirou. Você era o plano B, de Augusto. Ele a conhecia, sabia do seu trabalho com os cães abandonados. Se algo acontecesse com ele, o terreno e o projeto do abrigo iriam para você. A revelação deixou Conceição atônita. Como assim? Nunca nem conheci Augusto Mendes. Ele a conhecia. Acompanhava seu trabalho há anos, através de reportagens, como aquela que sua amiga jornalista fez. Augusto não tinha filhos, nenhuma família além de mim. Ele alterou seu testamento semanas antes de desaparecer, deixando uma parte considerável de seus bens para financiar o abrigo sob sua administração. As palavras de Rafael caíram como bombas sobre Conceição. Tudo fazia sentido agora. Por que ele se aproximara dela? Por que estava tão interessado em seu trabalho com os cães? Por que lhe mostrara os projetos do abrigo? Onde ele está, Rafael? Perguntou novamente, a voz firme apesar do turbilhão de emoções. Rafael olhou para Guardião, que continuava a encará-lo fixamente. Algo em seu olhar mudou. Resignação, talvez. Você não vai desistir, não é? Não, não vou. Rafael passou a mão pelos cabelos, claramente angustiado. Eu não queria que as coisas chegassem a este ponto. Nunca pretendi machucar ninguém. Enquanto falava, seu olhar se desviou para algo atrás de Conceição. Antes que ela pudesse se virar, ouviu uma voz familiar. Então por que me trancou naquele depósito por 2 semanas, Rafael? Conceição virou-se bruscamente. Ali, a poucos metros de distância, estava um homem de cabelos brancos apoiado em uma bengala com Júlia ao seu lado. Apesar da aparência abatida, seus olhos brilhavam com determinação. Guardião, ao ver seu verdadeiro dono, soltou um uivo de alegria e correu em sua direção, quase derrubando o homem em seu entusiasmo. Augusto, murmurou Rafael, o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. O tempo pareceu congelar na Pedra do Sal. Rafael olhava atônito para Augusto, como se não pudesse acreditar no que via. Guardião, em contrapartida, não continha sua alegria, lambendo o rosto do dono e ganhando carinhos afetuosos em retorno. Como? Balbuciou Rafael, os olhos arregalados. Como escapei? Completou Augusto, a voz cansada, mas firme. Você deveria ter verificado melhor o depósito, sobrinho. Aquele lugar tinha mais saídas do que você imaginava. Eu só estava esperando o momento certo. Conceição observava a cena, sentindo-se ao mesmo tempo aliviada e confusa. Júlia se aproximou dela, explicando em voz baixa. Cheguei ao depósito.
e encontrei a porta arrombada. Augusto já havia conseguido se libertar e estava tentando sair quando me viu. Ele estava fraco, mas consciente. Vários curiosos começavam a se aglomerar ao redor, atraídos pela cena incomum. Rafael percebeu e seu olhar passou de surpreso a calculista. Conceição reconheceu a expressão. Ele buscava uma saída. Não tente fugir, advertiu Augusto, como se lesse os pensamentos do sobrinho. A polícia já está a caminho. Seu amigo delegado Silva não vai poder te ajudar desta vez. Ele também está sendo investigado. Rafael fechou os olhos por um momento, parecendo finalmente aceitar a derrota. Quando os abriu novamente, olhou diretamente para Conceição. Nunca quis te envolver nisso. Quando te encontrei naquele dia sob o viaduto foi realmente coincidência. Mas quando vi seu trabalho com os cães, entendi por que meu tio te escolheu. Você é exatamente como ele descrevia, dedicada, apaixonada pela causa. Por que se aproximou de mim depois? Lhe perguntou Conceição. Precisava saber o quanto você sabia. E confesso que também queria entender por que meu tio confiaria parte de sua fortuna a uma desconhecida, em vez de seu próprio sangue. Augusto interveio, a voz carregada de decepção. Você sabe muito bem o porquê, Rafael. Eu descobri seus esquemas. Vi como você usava a empresa que construí com tanto suor para lavar dinheiro de empreiteiras corruptas. Como poderia deixar meu legado em suas mãos? Foi ganância, admitiu Rafael, um lampejo de vergonha cruzando seu rosto. Comecei pequeno, achando que ninguém notaria. Mas aí vieram as dívidas de jogo, os luxos que eu não podia pagar, e quando percebi, estava envolvido até o pescoço. O som de sirenes começou a se aproximar. Júlia havia acionado seus contatos na polícia, que agora chegavam para prender Rafael. O empresário olhou uma última vez para o tio, uma mistura complexa de emoções em seu olhar. Eu realmente sinto muito, disse ele, a voz quase inaudível. Quando os policiais o conduziram para a viatura, Rafael não ofereceu resistência. Parecia quase aliviado, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Augusto, exausto, precisou sentar-se em um banco próximo. Conceição e Júlia o acompanharam, enquanto o guardião permanecia vigilante ao seu lado, como se temesse perdê-lo. Novamente, Senhora Conceição, disse o empresário, estendendo uma mão trêmula para ela. Finalmente nos conhecemos. Gostaria que fosse em circunstâncias melhores. Como o senhor me conhece? Perguntou ela, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. Augusto sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Há 3 anos li uma pequena reportagem sobre uma mulher em Cajazeiras que transformava sua própria casa em abrigo para cães abandonados. A jornalista descrevia com tanta admiração o seu trabalho que fiquei curioso. Júlia ruborizou levemente. Foi minha primeira reportagem para o jornal. Então fui pessoalmente ver seu trabalho, continuou Augusto. Claro, não me identifiquei. Passei como um simples doador, deixei algumas sacas de ração. Vi como tratava aqueles animais, com tanto amor e dedicação, mesmo tendo tão pouco. Conceição arregalou os olhos, lembrando-se. O senhor de boné, que deixou ração premium e sumiu antes que eu pudesse agradecer? Exatamente, confirmou Augusto com um sorriso mais amplo. Voltei outras vezes, sempre discretamente. Você nunca soube quem eu era, mas eu acompanhava seu trabalho. Quando decidi construir o abrigo, sabia que precisaria de alguém com seu coração para administrá-lo. Por isso incluiu meu nome no testamento? Sim. O terreno e os fundos para construir e manter o abrigo ficariam sob sua responsabilidade, caso algo acontecesse comigo. Rafael descobriu e não ficou nada satisfeito. Ele já havia negociado aquele terreno ilegalmente com construtoras que queriam erguer um resort ali, destruindo uma área de preservação. Conceição tentava absorver tudo aquilo. Era surreal pensar que um empresário milionário estivera observando seu trabalho por anos, sem que ela jamais suspeitasse. E guardião? Perguntou, olhando para o cão que continuava colado ao dono. Como ele chegou até mim? Augusto afagou a cabeça do animal com carinho. Isso ainda é um mistério para mim. No dia em que Rafael me sequestrou, Guardião estava comigo. Imagino que tenha fugido durante o sequestro. Como ele te encontrou,
só posso atribuir à incrível inteligência e instinto deste animal. Júlia, que havia se afastado para falar com os policiais, voltou com novidades. Estão levando Rafael para a delegacia. O delegado pediu que o senhor comparecesse assim que possível para prestar depoimento, senhor Mendes, e a ambulância já está chegando para levá-lo ao hospital. Hospital? Protestou Augusto. Não preciso de hospital, estou perfeitamente bem. Como para desmentir suas palavras, ele tentou se levantar e cambaleou, sendo amparado por Conceição. O senhor ficou 2 semanas em cativeiro, argumentou ela. Precisa ser examinado, se alimentar adequadamente, descansar. Augusto cedeu, com um suspiro. Muito bem, mas antes quero deixar algo claro. Minha oferta continua de pé, Conceição. Quero que você administre o abrigo que vamos construir. Mas eu não tenho experiência com administração, com grandes projetos. Você tem o que é mais importante, amor pelos animais e integridade. O resto se aprende. Além disso, acrescentou com um sorriso, não pretendo ir a lugar nenhum tão cedo. Estarei ao seu lado nessa jornada. A ambulância chegou e os paramédicos ajudaram Augusto a entrar. Guardião tentou segui-lo, mas foi impedido pelos profissionais de saúde. Ele pode ficar com você até eu sair do hospital? Perguntou Augusto a Conceição. Sei que estará em boas mãos. Claro, respondeu ela, emocionada com a confiança que aquele homem depositava nela. Cuidarei dele como se fosse meu. Enquanto a ambulância se afastava, Conceição, Júlia e Guardião permaneceram na Pedra do Sal, observando o sol que começava a se pôr sobre a Baía de Todos os Santos, colorindo o céu em tons de laranja e rosa. O que você vai fazer agora? Perguntou Júlia. Conceição olhou para Guardião, que havia deitado a cabeça em seu colo, aparentemente mais relaxado agora que sabia que seu dono estava seguro. Vou para casa cuidar dos meus cães e talvez começar a sonhar com algo maior. Nos dias que se seguiram, a história do resgate de Augusto Mendes dominou os noticiários locais. Júlia publicou uma reportagem detalhada sobre o caso, destacando o papel crucial de Conceição e Guardião. A matéria rendeu à jornalista um prêmio de jornalismo investigativo e trouxe atenção nacional para a questão dos animais abandonados. Rafael foi indiciado por sequestro, tentativa de extorsão e lavagem de dinheiro. Durante os depoimentos, revelou que mantivera Augusto no depósito, enquanto tentava forçá-lo a transferir o controle da empresa e alterar seu testamento. A investigação acabou desmantelando um esquema maior de corrupção que envolvia políticos e empresários da construção civil. Augusto permaneceu internado por 1 semana, recuperando-se da desidratação e desnutrição. Guardião visitava-o diariamente, levado por Conceição, que aproveitava as visitas para discutir os planos para o abrigo. Quando Augusto recebeu alta, sua primeira providência foi visitar a casa de Conceição em Cajazeiras. Chegou sem aviso prévio numa manhã de domingo, causando comoção na vizinhança. Dona Zuleide quase teve um tropeço ao ver o famoso empresário entrando na casa simples de sua vizinha. Então é aqui que a mágica acontece, comentou Augusto, observando os cães bem cuidados no pequeno quintal. Não há nada de mágico, respondeu Conceição, um pouco envergonhada pela simplicidade de sua casa diante de um homem acostumado ao luxo. Apenas muito trabalho e amor. É exatamente isso que chamo de mágica, retrucou ele com um sorriso gentil. Transformar tão pouco em tanto. Ele abriu uma pasta que trazia consigo, revelando plantas arquitetônicas muito mais detalhadas do que as que Rafael havia mostrado. O projeto do abrigo era grandioso, com espaço para centenas de animais, hospital veterinário, centro de adoção e até mesmo um programa educacional para escolas. O que acha? Perguntou, ansioso como uma criança mostrando um desenho. Conceição examinou as plantas, maravilhada com a visão de Augusto. É perfeito, mas vai custar uma fortuna. Dinheiro não é problema. Quero fazer algo significativo com o que construí ao longo da vida. Algo que continue depois que eu partir. Enquanto conversavam sobre os detalhes do projeto, os cães de Descendentes Conceição se aglomeravam ao redor, curiosos com o visitante.
Guardião, já completamente à vontade na casa, deitou-se entre seu dono e sua salvadora, como se simbolizasse a união daqueles dois mundos tão distintos. Do lado de fora, vizinhos, curiosos se reuniam, tentando entender o que o homem rico da televisão fazia ali. Entre eles, seu Osvaldo, o dono do bar que sempre criticara Conceição por sua dedicação aos cães, observava com espanto. A maluca dos cachorros virou amiga de milionário, comentou com Dona Zuleide. Vai ver que agora ela larga essa vida. E vai morar na mansão. A aposentada balançou a cabeça sorrindo. Você ainda não entendeu nada sobre a Conceição, seu Osvaldo. Ela nunca vai abandonar esses bichos. Se for para algum lugar, leva todos junto. Dentro da casa, alheia aos comentários, Conceição ouvia Augusto falar sobre seus planos. Não se tratava apenas de um abrigo, mas de um projeto que poderia transformar a realidade dos animais abandonados em toda Salvador. Era um sonho grande, demais para caber em sua pequena casa em Cajazeiras, mas, de alguma forma, parecia perfeitamente adequado ao seu coração. Então, o que me diz? Perguntou Augusto finalmente. Aceita se juntar a mim nessa missão? Conceição olhou ao redor, para os cães que havia resgatado ao longo dos anos, para Guardião que a observava com seus olhos inteligentes e, finalmente, para Augusto, um homem que reconhecera seu valor quando ela mesma duvidava dele. A resposta veio fácil, como se já estivesse esperando apenas o momento certo para ser pronunciada. Sim, aceito. Vamos construir esse sonho juntos. O sorriso de Augusto iluminou seu rosto cansado, e ele estendeu a mão para selar o acordo. Naquele momento, entre uma mulher simples de Cajazeiras e um empresário milionário, nascia uma parceria que mudaria não apenas suas vidas, mas a de inúmeros animais abandonados e pessoas que ainda nem imaginavam como seriam tocadas por aquela união improvável. Os 6 meses seguintes foram de intensas transformações, não apenas para Conceição e Augusto, mas para todo o bairro de Cajazeiras. O terreno em Mussurunga, que havia sido objeto de disputa entre Rafael e seu tio, agora fervilhava de atividade. Tratores nivelavam o solo, caminhões traziam materiais de construção, e uma equipe de arquitetos, engenheiros e paisagistas trabalhava incansavelmente para dar vida ao sonho do maior abrigo para animais abandonados do Nordeste. Conceição, que nunca havia saído de Salvador, viajou com Augusto para conhecer abrigos de referência em São Paulo, Rio de Janeiro e até mesmo fora do país, em Portugal e Espanha. A cada visita, novas ideias surgiam, detalhes eram aprimorados e o projeto inicial se expandia, incorporando o que havia de mais moderno e eficiente no cuidado animal. Estou me sentindo uma impostora, confessou ela a Augusto durante o voo de volta de Barcelona, onde haviam visitado um centro de reabilitação para cães resgatados de maus tratos. Há 3 meses eu estava catando restos de feira para alimentar meus bichos e agora estou viajando de primeira classe, falando com especialistas internacionais. Augusto sorriu com gentileza. Você merece cada segundo disso, Conceição. E não está aqui por caridade minha. Está aqui porque seu conhecimento é valioso. Viu como aqueles veterinários espanhóis ficaram impressionados com suas técnicas de socialização para cães traumatizados? Era verdade. Apesar da falta de formação acadêmica, os anos de experiência prática haviam transformado Conceição em uma especialista intuitiva no comportamento canino. Suas soluções simples, nascidas da necessidade e do amor, muitas vezes surpreendiam profissionais com anos de estudo formal. Enquanto isso, em Cajazeiras, a vida também mudava. Dona Zuleide havia sido contratada como administradora da casa de Conceição, que agora funcionava como um centro de triagem para cães resgatados. Os animais permaneciam lá temporariamente, recebendo os primeiros cuidados antes de serem encaminhados para o abrigo principal, ainda em construção. Seu Osvaldo, o dono do bar que tanto criticara o trabalho de Conceição, surpreendentemente, tornou-se um defensor da causa. Após uma conversa com Augusto, que frequentemente visitava o bairro, o comerciante cedeu o terreno nos fundos de seu estabelecimento para a construção de um pequeno hospital veterinário comunitário.
A vida dá voltas, não é, dona Zuleide? Comentou ele, observando os pedreiros trabalhando na construção. Quem diria que os cachorros que eu tanto reclamava iam trazer progresso para o bairro? O caso de Rafael também avançava na justiça. Após confessar seus crimes, ele havia feito um acordo de delação premiada, revelando nomes de políticos e empresários envolvidos no esquema de corrupção. As revelações sacudiram o cenário político baiano e atraíram a atenção da mídia nacional. Júlia, cuja reportagem sobre o caso catapultara sua carreira, agora comandava um programa semanal sobre direitos dos animais em uma emissora de TV local. O programa frequentemente mostrava o progresso da construção do abrigo e histórias de sucesso de adoções, aumentando a conscientização sobre o abandono animal. Em uma tarde particularmente quente de fevereiro, Conceição estava no canteiro de obras do abrigo, discutindo com o engenheiro responsável alguns ajustes no canil para cães idosos, quando Augusto chegou, acompanhado por Guardião e por uma mulher que ela nunca havia visto antes. Conceição, chamou ele, acenando. Venha conhecer alguém especial. Ela se aproximou, curiosa. A mulher ao lado de Augusto parecia ter aproximadamente 60 anos, com cabelos grisalhos elegantemente penteados e uma postura que denunciava anos de educação refinada. Esta é Helena Mendes, minha ex-esposa, apresentou Augusto. Helena, esta é Conceição Ferreira, a extraordinária mulher de quem lhe falei. Helena estendeu a mão com um sorriso genuíno. Finalmente nos conhecemos. Augusto não para de falar sobre você e este projeto maravilhoso. Conceição apertou, a mão oferecida, um pouco constrangida. Sabia que Augusto havia sido casado por muitos anos, mas se separara há quase uma década. Não esperava, contudo, que mantivesse uma relação tão amigável com a ex-esposa, a ponto de trazê-la para conhecer o abrigo. O prazer é meu, dona Helena. Espero que goste do que estamos construindo aqui. Já estou encantada, respondeu. Helena, olhando ao redor com genuíno interesse, e mais ainda com sua história, Augusto me contou como você transformou sua própria casa em um refúgio para animais abandonados, mesmo tendo tão poucos recursos. O constrangimento inicial de Conceição rapidamente se dissipou diante da sinceridade de Helena. As três passaram a tarde percorrendo o canteiro de obras, com Conceição explicando cada detalhe do projeto. As áreas de socialização, o hospital veterinário, o centro de adoção, os espaços educativos para visitas escolares. Vocês pensaram em tudo, comentou Helena, visivelmente impressionada. Mas, se me permitem uma sugestão, sinto falta de um elemento humano mais forte. Como assim? Perguntou Augusto. Bem, o foco principal é obviamente os animais, como deve ser. Mas muitas pessoas que abandonam animais o fazem por falta de condições financeiras ou conhecimento, não por maldade. E se o abrigo também oferecesse programas para ajudar famílias de baixa renda a manter seus animais? Assistência veterinária gratuita, distribuição de ração, orientação sobre cuidados básicos? Conceição olhou para Helena com novos olhos. Não havia considerado essa abordagem preventiva, focando apenas no resgate e reabilitação. É uma ideia brilhante, admitiu. Tratar a causa, não apenas a consequência. Helena sempre teve essa visão social aguçada, comentou Augusto com orgulho evidente. Foi ela quem fundou o braço filantrópico da Mendes Incorporações, anos atrás. A menção à empresa trouxe uma sombra ao rosto de Helena. Uma pena que Rafael tenha manchado tanto o nome da companhia com seus atos. A empresa que construímos com tanto esforço, agora associada a escândalos de corrupção. A reconstrução será difícil, concordou Augusto, mas não impossível, especialmente se redirecionarmos o foco para projetos de impacto social, como este abrigo. Enquanto conversavam, Guardião, que estivera explorando o terreno, voltou correndo, seguido por um grupo de crianças do bairro vizinho. As crianças haviam se tornado presença constante na obra, fascinadas pelos animais que ocasionalmente eram trazidos para visitações supervisionadas. Senhor Augusto,
A senhora trouxe mais cachorrinhos hoje? Perguntou uma menina de aproximadamente 9 anos, dirigindo-se a Conceição. Hoje não, Aninha, mas amanhã vamos trazer alguns filhotes que foram resgatados da rua. Se sua mãe deixar, você pode vir ajudar a dar banho neles. O rostinho da menina se iluminou com a perspectiva. Helena observava a cena com um sorriso, claramente encantada com a interação. Vejo que vocês já estão implementando o elemento educativo que mencionaram, comentou. Essas crianças serão adultos muito mais conscientes graças a esse contato. Foi ideia da Conceição, disse Augusto. Ela insistiu que desde a fase de construção, o abrigo deveria estar aberto à comunidade. Nada de muros altos ou segurança ostensiva afastando as pessoas. Queremos que todos se sintam parte disso. Ao final da tarde, após Helena se despedir com a promessa de retornar em breve, para ajudar com o programa de assistência às famílias, Conceição e Augusto sentaram-se em um banco improvisado, observando o pôr do sol sobre o canteiro de obras. Sua ex-esposa é uma mulher incrível, comentou Conceição. Sim, ela é, concordou Augusto com um suspiro. Nossa separação não foi por falta de amor ou respeito. Simplesmente tomamos caminhos diferentes. Ela quis se dedicar mais ao trabalho humanitário internacional, viajando constantemente, e eu fiquei preso aos negócios aqui. Com o tempo, nos distanciamos. Havia uma nota de melancolia em sua voz que Conceição nunca tinha percebido antes. Vocês parecem ter se reaproximado agora. O sequestro mudou muitas coisas para mim, admitiu Augusto. Fez-me reavaliar o que é realmente importante. Naquele depósito, pensando que poderia estar vivendo meus últimos dias, não foram os contratos milionários ou os prêmios empresariais que me vieram à mente. Foram as pessoas que amei, os momentos de conexão genuína, as coisas que fiz para tornar o mundo um pouco melhor. Conceição assentiu, compreendendo perfeitamente. Sua própria vida, apesar de todas as dificuldades, sempre fora rica em significado, graças ao trabalho com os animais. E o que vem depois que o abrigo estiver pronto? Perguntou ela. Voltará a se dedicar aos negócios? Augusto olhou para o horizonte, onde o céu se tingia de laranja e rosa. Ainda não decidi. Parte de mim quer simplificar, focar apenas em projetos que realmente importam como este. Outra parte sabe que os recursos da empresa são fundamentais para manter iniciativas como o abrigo. O senhor encontrará o equilíbrio, assegurou Conceição, com a simplicidade direta que o encantava. Assim como eu estou encontrando o meu. Era verdade. Nos últimos meses, Conceição havia passado por uma transformação tão significativa quanto a do terreno que agora observavam. De uma mulher simples, com pouca educação formal e recursos escassos, tornara-se a coordenadora de um dos maiores projetos de proteção animal do país. Aprendera sobre gestão, arquitetura, medicina veterinária, captação de recursos, relações públicas, tudo sem perder a essência que a tornava especial, o amor incondicional pelos animais abandonados. Sua casa em Cajazeiras, antes vista com desdém por muitos vizinhos, agora era ponto de referência no bairro. Voluntários apareciam diariamente para ajudar nos cuidados com os cães em recuperação. Escolas agendavam visitas educativas. Até mesmo a prefeitura, que durante anos ignorara seus apelos por políticas públicas para animais abandonados, agora a consultava sobre a implementação de programas municipais. Sabe o que mais me admira em você, Conceição? Disse Augusto, interrompendo seus pensamentos. Sua capacidade de se adaptar sem se transformar. Como assim? Você abraçou todas essas mudanças, aprendeu coisas novas, expandiu seus horizontes, mas continua sendo a mesma pessoa autêntica e dedicada que encontrei naquele dia sob o viaduto. Não deixou que o dinheiro ou o reconhecimento mudassem sua essência. Conceição sorriu, tocada pelo elogio. O senhor também não mudou, seu Augusto. Continua sendo o homem gentil que parou para ajudar uma desconhecida e seus cães na chuva, mesmo vestindo um terno caríssimo. O comentário arrancou uma risada de Augusto. Acho que no fundo sempre soubemos quem éramos. Apenas precisávamos das circunstâncias certas para mostrar isso ao mundo. Guardião, que estivera deitado aos pés deles, levantou-se repentinamente. As orelhas alertas,
Segundos depois, Júlia apareceu, caminhando apressadamente em sua direção, acompanhada por um cinegrafista. "Desculpem a interrupção", disse a jornalista, ofegante de excitação. "Acabei de receber a notícia e precisava compartilhar pessoalmente. O Ministério do Meio Ambiente selecionou o projeto do abrigo como modelo nacional de sustentabilidade e bem-estar animal. Vocês receberão um prêmio em Brasília no próximo mês." A notícia foi recebida com abraços e sorrisos. Enquanto Júlia entrevistava Augusto sobre o reconhecimento, Conceição se afastou um pouco, olhando para o que antes era apenas um terreno vazio e agora se transformava no sonho de sua vida. Naquele momento, uma frase que sua avó costumava dizer ecoou em sua mente: "Deus escreve certo por linhas tortas." Quantas linhas tortas haviam sido necessárias para chegar ali? O abandono dos animais que a levou a se tornar uma resgatista, a corrupção de Rafael que ameaçou a vida de Augusto, o sequestro que fez com que Guardião a encontrasse. Cada evento, por mais doloroso que parecesse no momento, havia conduzido a este desfecho extraordinário. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, prometendo um novo amanhecer, Conceição fez uma promessa silenciosa a todos os cães que ainda sofrem nas ruas. Em breve, muitos deles teriam uma segunda chance. E ela estaria lá, como sempre esteve, para abrir a porta para uma nova vida. Era dia de inauguração. Após um ano de trabalho intenso, o Instituto Guardião de Proteção Animal finalmente abriria suas portas ao público. O nome fora escolhido em homenagem ao cão que, com sua lealdade e inteligência, havia não apenas salvado seu dono, mas também transformado a vida de tantas pessoas. O sol de Salvador brilhava com particular intensidade naquela manhã de sábado, como se a natureza também celebrasse a ocasião. No amplo terreno em Mussurunga, agora irreconhecível após meses de construção, uma multidão se aglomerava em frente ao portão principal. Moradores locais, autoridades, jornalistas, ativistas da causa animal e famílias interessadas em adoção. Todos queriam conhecer o que estava sendo considerado o mais moderno abrigo para animais abandonados da América Latina. Nos bastidores, Conceição caminhava de um lado para outro, verificando os últimos detalhes. Vestia um conjunto simples, mas elegante, escolhido especialmente para a ocasião. Seus cabelos, normalmente presos em um coque despretensioso, haviam sido arrumados em um penteado que valorizava seus traços. A transformação externa, contudo, era apenas um reflexo das mudanças mais profundas que ocorreram em sua vida no último ano. "Nervosa?" perguntou Augusto, aproximando-se com o Guardião ao seu lado. O cão, impecavelmente escovado para a cerimônia, parecia tão orgulhoso quanto seu dono. "Um pouco", admitiu Conceição. "Ainda não acredito que chegamos até aqui." "Acredite", sorriu Augusto. "E isto é apenas o começo." Helena juntou-se a eles, trazendo um pequeno buquê de flores silvestres. "Para você", disse, entregando-o a Conceição. "Pensei que combinaria mais com sua personalidade do que rosas formais." Conceição aceitou o presente emocionada. Nos últimos meses, Helena tornara-se não apenas uma colaboradora valiosa no projeto, mas uma verdadeira amiga. Sua experiência em gestão de projetos sociais havia sido fundamental para estruturar os programas educativos e comunitários do Instituto. "Obrigada. São lindas." Um jovem assistente aproximou-se, indicando que estava na hora de iniciar a cerimônia. Conceição respirou fundo, buscando coragem. Por mais que tivesse se acostumado a falar em público nos últimos meses, em palestras, entrevistas e reuniões, a ideia de discursar para tantas pessoas ainda a intimidava. "Você vai se sair maravilhosamente bem", assegurou Augusto, como se lesse seus pensamentos. "Apenas fale do coração, como sempre faz." O trio caminhou até o palco montado em frente à entrada principal do Instituto. Ao vê-los, a multidão aplaudiu entusiasticamente. Na primeira fileira, Conceição reconheceu rostos familiares. Dona Zuleide, agora gerente administrativa do abrigo. Seu Osvaldo, cujo bar se transformara em ponto de encontro para voluntários. Tiago,
o motoboy que a alertara sobre a cadela sob o viaduto e que agora coordenava a equipe de resgate do Instituto, e Júlia, cuja cobertura jornalística havia sido essencial para divulgar o projeto e atrair apoiadores. Augusto foi o primeiro a falar, agradecendo a presença de todos e contando brevemente a história do Instituto. Como uma ideia que ele cultivava há anos, finalmente tomou forma após conhecer Conceição e seu trabalho dedicado. Mas a verdadeira protagonista desta história não sou eu, concluiu. É uma mulher extraordinária que, muito antes de ter recursos ou reconhecimento, já fazia a diferença na vida de centenas de animais abandonados. Uma mulher que me ensinou que a verdadeira riqueza não está no dinheiro que acumulamos, mas no bem que espalhamos pelo mundo. Com vocês, a diretora executiva do Instituto Guardião, Conceição Ferreira. Os aplausos foram calorosos, enquanto Conceição se aproximava do microfone. Seu coração batia forte, mas ao olhar para a multidão e ver tantos rostos sorridentes, a ansiedade deu lugar à gratidão. Bom dia a todos, começou ela, a voz firme apesar da emoção. Há pouco mais de um ano, eu vivia em uma pequena casa em Cajazeiras, lutando diariamente para alimentar e medicar os cães que resgatava das ruas. Muitas vezes, deitava-me à noite sem saber se conseguiria comprar ração no dia seguinte ou se teria que escolher entre pagar uma consulta veterinária ou a conta de luz. Ela fez uma pausa, lembrando-se daqueles tempos difíceis, mas que, paradoxalmente, agora via com certo carinho. Não estou contando isso para despertar pena, mas para mostrar o quanto a vida pode mudar quando pessoas de bom coração se unem por uma causa. Hoje estamos inaugurando não apenas um abrigo para animais abandonados, mas um centro de educação, conscientização e transformação social. Um lugar onde cães e gatos encontrarão não apenas comida e abrigo, mas amor e a chance de uma nova vida. Um espaço onde crianças aprenderão sobre respeito e compaixão por todas as formas de vida. Um ponto de apoio para famílias que amam seus animais, mas enfrentam dificuldades para mantê-los. À medida que Conceição falava, sua confiança crescia. Não estava apenas repetindo palavras ensaiadas. Estava compartilhando sua visão, seu sonho, sua paixão. O Instituto Guardião nasce do encontro improvável entre dois mundos, o meu de luta diária nas periferias de Salvador e o do Sr. Augusto Mendes, com seus recursos e influência. Dois mundos que muitos julgariam incompatíveis, mas que se complementaram perfeitamente porque compartilhamos o mesmo amor pelos animais e a mesma determinação em fazer a diferença. Ela olhou para Augusto, que a observava com evidente orgulho, e então para Helena, cuja expressão transmitia encorajamento. Guardião, sentado entre eles, mantinha sua postura digna, como se compreendesse a importância daquele momento. Este instituto não é apenas meu ou do Sr. Augusto. É de todos que contribuíram de alguma forma. Dos arquitetos que projetaram espaços pensando no bem-estar animal, aos pedreiros que construíram cada parede com carinho, dos veterinários que dedicarão seu conhecimento aos animais resgatados, aos voluntários que doarão seu tempo e afeto, das empresas que apoiaram financeiramente, às famílias que abrirão seus lares para a adoção. Conceição fez outra pausa, desta vez para controlar a emoção que ameaçava embargar sua voz. Acima de tudo, este instituto pertence aos verdadeiros protagonistas desta história. Os cães e gatos que, apesar de todo o abandono e sofrimento, ainda são capazes de amar incondicionalmente. Eles nos ensinam diariamente sobre resiliência, perdão e a capacidade de recomeçar. Se pudessem falar nossa língua, tenho certeza que diriam o quanto estão gratos por esta segunda chance. Neste momento, como se combinado, um coro de latidos soou dos canis internos, arrancando sorrisos e até lágrimas da plateia. Conceição não conseguiu conter o próprio sorriso. Parece que eles entenderam perfeitamente o que estamos celebrando hoje. E agora, sem mais delongas, convido todos a conhecerem o Instituto Guardião de Proteção Animal. Sejam muito bem-vindos. Enquanto a fita de inauguração era cortada, Conceição sentiu Augusto apertar suavemente seu ombro. Você brilhou, sussurrou ele. Como sempre.
As portas se abriram e a multidão começou a entrar, guiada por funcionários e voluntários. O instituto impressionava por sua arquitetura moderna e funcional, projetada para maximizar o bem-estar dos animais e a eficiência operacional. Amplos espaços abertos para socialização, áreas verdes para exercícios, canis e gatis confortáveis e bem ventilados, hospital veterinário equipado com tecnologia de ponta, salas de aula para programas educativos, cada detalhe havia sido cuidadosamente planejado. Mas o que realmente tocava os visitantes eram os próprios animais. Cães e gatos resgatados das mais diversas situações, agora limpos, saudáveis e, acima de tudo, esperançosos. Seus olhares, antes marcados pelo medo e desconfiança, agora brilhavam com a expectativa de um novo lar. "Olha, mãe, esse cachorrinho está sorrindo para mim", exclamou uma menina, apontando para um vira-lata caramelo que abanava freneticamente o rabo. "Ele gostou de você", respondeu a voluntária que acompanhava o grupo. "Quer conhecê-lo melhor? Podemos entrar no espaço de interação." Cenas como essa se repetiam por todo o instituto. Famílias conhecendo potenciais novos membros, crianças aprendendo sobre responsabilidade e cuidados básicos, adultos surpreendendo-se com histórias de resgate e recuperação. Conceição observava tudo com uma mistura de alegria e incredulidade. Apenas um ano antes, jamais teria imaginado que estaria ali, vendo seu sonho materializado em uma escala tão grandiosa. Júlia aproximou-se, acompanhada por sua equipe de filmagem. "Posso fazer uma entrevista rápida para o programa? Os telespectadores estão ansiosos para conhecer mais sobre o Instituto." Conceição assentiu e logo estava novamente diante das câmeras, respondendo perguntas sobre os programas do Instituto, os critérios de adoção, as parcerias estabelecidas e os planos futuros. "E o que vem a seguir?", perguntou Júlia, finalizando a entrevista. Depois de realizar esse sonho tão grande, o que mais Conceição Ferreira pretende conquistar? A pergunta pegou Conceição de surpresa. Estava tão focada na inauguração que não havia pensado muito além daquele dia. Após um momento de reflexão, respondeu com sinceridade: "O sonho nunca termina, Júlia. Enquanto houver um animal abandonado nas ruas, nosso trabalho não estará completo. O Instituto Guardião é apenas o começo. Queremos expandir para outras cidades, influenciar políticas públicas, mudar a cultura de abandono e maus-tratos. Sonho com um dia em que abrigos como este não sejam mais necessários, porque cada animal terá um lar amoroso e responsável." Após a entrevista, Conceição continuou percorrendo o instituto, atendendo visitantes e verificando se tudo corria bem. Foi quando encontrou Augusto e Helena em uma área mais tranquila, observando um grupo de filhotes resgatados que brincavam em um cercado. "Eles são adoráveis", comentou Helena, encantada com a energia dos pequenos. "Lembram-me de quando éramos mais jovens e tínhamos aquela Golden Retriever, lembra, Augusto? Como ela se chamava mesmo?" "Mel", respondeu ele sorrindo com a lembrança. "Ela teve uma ninhada de 8 filhotes. A casa virou um caos, mas um caos maravilhoso." Conceição notou a nostalgia no olhar de ambos e a forma como compartilhavam aquela memória com carinho. Nos últimos meses, havia observado uma reaproximação gradual entre os dois. Nada romântico, pelo menos não explicitamente, mas uma redescoberta da amizade e do respeito mútuo que haviam construído ao longo de décadas. "Vocês formavam uma bela família", comentou ela, sem conseguir conter a observação. Augusto e Helena trocaram um olhar significativo antes de Helena responder: "Ainda formamos de certa forma. Só percebemos isso recentemente, graças a você." "A mim?", surpreendeu-se Conceição. "Seu exemplo nos inspirou", explicou Augusto. "Ver como você dedicou sua vida a uma causa maior, como transformou dificuldades em oportunidades, nos fez reavaliar nossas próprias escolhas. Percebemos que, apesar dos caminhos diferentes que seguimos, nunca deixamos de compartilhar os mesmos valores e objetivos. E agora temos este projeto incrível para construir juntos", completou Helena. "Não apenas o Instituto, mas todo o legado que ele representa."
A conversa foi interrompida por Tiago, que se aproximou apressadamente. Conceição, você precisa ver isso. Acabamos de receber uma ligação de emergência. Um grupo de voluntários encontrou uma cadela com filhotes em uma área de mangue que estava sendo aterrada ilegalmente. Conseguimos resgatar todos. Eles estão chegando agora. Os 4 dirigiram-se rapidamente para a entrada de serviço, onde uma van com o logo do Instituto estacionava. Dele desceram voluntários carregando uma cadela visivelmente desnutrida e 6 filhotes recém-nascidos. Ela estava tentando protegê-los em uma área que já estava sendo inundada, explicou o coordenador do resgate. Se tivéssemos chegado algumas horas depois, não foi preciso completar a frase. Todos compreenderam a gravidade da situação e a importância daquele resgate. Levem-nos imediatamente para o hospital, instruiu Conceição. Vou avisar a equipe veterinária para preparar incubadoras para os filhotes. Enquanto a equipe se mobilizava para atender os novos residentes, Conceição não pôde deixar de notar a ironia. O primeiro resgate oficial do Instituto ocorria justamente durante a cerimônia de inauguração, como um lembrete de que, por trás de toda a celebração, o trabalho real apenas começava. Horas mais tarde, quando o último visitante havia partido e o Instituto finalmente silenciava, Conceição permaneceu no hospital veterinário, observando a cadela resgatada, agora limpa e medicada, amamentando seus filhotes em um ambiente seguro e confortável. Augusto encontrou-a ali, contemplativa. Como eles estão? Vão sobreviver, respondeu ela com um sorriso cansado, mas satisfeito. A mãe está desidratada e desnutrida, mas respondendo bem ao tratamento. Os filhotes são fortes apesar de tudo. Como você, observou ele, sentando-se ao seu lado. Forte apesar de tudo. Ficaram em silêncio por alguns momentos, apenas observando a cena de vida e esperança diante deles. Sabe, disse finalmente Conceição, quando encontrei aquela primeira ninhada abandonada em um saco de lixo há 10 anos, senti tanta raiva do mundo. Não entendia como alguém poderia ser tão cruel. Comecei a resgatar animais quase como uma forma de protesto, de mostrar que nem todos os humanos eram indiferentes ao sofrimento. E olha onde esse protesto te levou, sorriu Augusto. É, quem diria, ela riu suavemente. De uma casa minúscula em Cajazeiras a este complexo impressionante. De uma mulher solitária com dezenas de cães a diretora de um instituto com equipe, profissional e voluntários dedicados. Você mereceu cada conquista, afirmou Augusto com convicção, e o melhor ainda está por vir. Conceição assentiu, permitindo-se talvez pela primeira vez acreditar plenamente naquelas palavras. O melhor realmente estava por vir, não apenas para ela, mas para milhares de animais que encontrariam no Instituto Guardião uma ponte para uma vida melhor. Lá fora, o sol se punha sobre Salvador, colorindo o céu em tons de laranja e rosa. Um novo dia acabava, mas para Conceição, Augusto e os animais que eles haviam jurado proteger, era apenas o início de uma nova jornada. Uma jornada de esperança, renascimento e a beleza transformadora do amor incondicional, seja ele vindo de humanos ou de seus companheiros de 4 patas. Guardião, que observava tudo da porta, soltou um latido suave, como se quisesse confirmar aquele pensamento. Ele, mais do que qualquer um, sabia o poder de um ato de bondade, de uma mão estendida no momento certo. Afinal, fora sua lealdade que unira 2 mundos aparentemente distantes, provando que, quando se trata de amor verdadeiro, não existem barreiras que não possam ser superadas. E assim, entre latidos de esperança e miados de gratidão, nascia não apenas um abrigo para animais abandonados, mas um farol de compaixão em um mundo muitas vezes indiferente. Um lembrete constante de que, mesmo nas mais improváveis circunstâncias, o bem pode florescer e se espalhar, transformando vidas de 4 ou 2 patas para sempre. Quanto mais você comentar e compartilhar, mais conseguiremos trazer histórias que tocam o seu coração.